Para Mateus, capítulo 11, versículo 29, a segunda parte, esse ainda fique para outro momento. Então ele diz: tomai sobre vós meu jugo, grude no Senhor, ande com ele, lado a lado, com ele, o melhor ainda, não é? E ele diz: aprendei de mim. De quem você tem aprendido? Por mais até o próprio pregador, ele não pode ensinar outra coisa que ele não tenha recebido do Senhor. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Primeira aos Coríntios 11, 23. Porque eu recebi de quem? Do Senhor, o que também vos ensinei. Não ensine outra coisa. Paulo está dizendo: o que eu ensino para vocês, eu recebi do Senhor. É que o pastor tem que fazer. Você pode ter grandes autores, grandes mestres, né? Homens com erudição, conhecimento tremendo, mas nenhum deles, entenda bem, podem falar de Jesus sem citar a Bíblia. Ninguém pode, entenda, dar ensinamento se não estiver fundamentado aqui. Porque senão não é pregação do Evangelho. A pessoa tem que aprender isso, ouvir a palavra, receber a palavra, é na palavra. Paulo está dizendo: eu não prego timidez, eu não falo coisas da minha cabeça, do conhecimento segundo. Aí, olha a interpretação histórica aí. Alguns dizem que Paulo falava até 8 idiomas, não sei. Só fala, você vê que ele era um homem culto, porque quem andou lado a lado com Jesus foi Pedro e os demais. Mas o Paulo foi usado, um perseguidor de cristãos. Por isso que nunca fale mal, nunca xingue, nem amaldiçoe uma pessoa, até que persegue o Evangelho. Aquela pessoa que hoje persegue, mas se torna uma bênção para o Evangelho. Veja o caso de Saulo de Tarso, o grande perseguidor de cristãos. Quando Estevão morreu, as roupas dos outros, as capas, estavam tudo aos seus pés. Quer dizer, a permissão foi dada por ele. Depois ele tinha tanta ira que ele pegou carta dos principais da sinagoga lá, dos sacerdotes, para prender, arrastar preso, tanto homem, mulher, até criança que falasse o nome de Jesus, até que ele teve um encontro com Jesus. Então a pessoa pode ser uma praga, um perseguidor de cristão, aí pode ter um encontro. E essa é a vontade de Deus, pessoal, que todo homem seja salvo. Eu tenho batido nessa tecla para a igreja. O negócio da política, eu odeio esse pessoal de direita, eu odeio esse pessoal de esquerda. Eu não odeio nem o pessoal da esquerda, nem da direita. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus amou quem? O mundo. Deus não amou um lado só. Deus amou o mundo, irmão. Amou todas as pessoas. Para com esse negócio. Não, porque esse cara tem que queimar no fogo do inferno. Mas Deus não quer que ele queime, Deus quer que ele seja salvo. A Bíblia diz, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo, que Deus quer que todo homem seja salvo. Então, como é que eu posso desejar que uma pessoa queime? Ah, mas ela fez muita coisa ruim. Mas ela se arrepende. Paulo também fez muitas coisas ruins e se arrependeu. Teve um encontro com Jesus, mudou de vida completamente. Aquele que era perseguidor, depois ficou pregando o Evangelho, falando do amor de Deus. Então, Paulo deu recebi do Senhor. No capítulo 11 mesmo, no versículo 1, ele diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Aqui está bonito, não imite outra pessoa. Paulo dizendo: vocês me imitam naquilo que eu imito a Cristo, aí que temos que fazer. O próprio Senhor Jesus, se você achar que é muito Paulo, veja Jesus falando o Senhor. João capítulo 14, versículo 10. João capítulo 14, versículo 10. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz. Quem está falando, pastor? Jesus. O Senhor Jesus está falando: eu não posso de mim mesmo fazer a palavra verdade. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Quer dizer, o que eu dou para vocês é o que eu recebo do Pai. Se você ler Lucas 4,31, Jesus ensinava na sinagoga. Lucas 13,10, Jesus ensinava na sinagoga. O que ele ensinava? A palavra. Ele não tinha outra coisa para fazer, só falava a palavra, somos nós. Então não pode trazer opinião de um, opinião de outro. Tem que ser, eu posso sim trazer um ensinamento de um, ensinamento de outro, que esteja fundamentado nas Escrituras, que esteja em comunhão com a palavra de Deus, senão eu posso me perder. Isso é muito importante, você sempre permanecer na palavra. O próprio Senhor fala do Espírito Santo, João ainda, capítulo 16, versículo 13. Ele diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Dois assuntos importantes, mas quando ele vier,
Já veio. Está falando de quem aqui? Do Espírito Santo. Já veio no Pentecoste. Naquele dia que estavam assentados, reunidos, e veio sobre eles o Espírito de Deus, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Joel. Aqui um pouquinho, ainda capítulo 16, leia o versículo 7 comigo. Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. Quer dizer, porque Jesus andava, os discípulos andavam com Jesus, ao lado com Jesus, hoje Jesus estaria morando dentro deles, que o Espírito Santo, outro aqui, não é diferente, é igual. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não, o Espírito Santo é uma pessoa que pertence Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas em uma só tem um Deus, não tem 3 deuses, mas é assim que nós entendemos pelas Escrituras. Aí a Bíblia está falando, voltando ao 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, outro conhecimento, João 17, só para você entender, santifica-os na verdade, a tua palavra. Nós somos santificados na verdade, é aqui que temos que andar, aqui que nós devemos de caminhar, é na palavra com a palavra. Mas quando, voltando a João 16:13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, em toda a palavra. Por quê? Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então eu não tenho que procurar outro ensinamento. Eu tenho que aprender a ouvir o Espírito Santo e ele só me ensina na palavra. Ele não falará de si mesmo. É comum no meio pentecostal, muito mais anos atrás, hoje há mais iluminação, mais entendimento, a pessoa fala assim, o Senhor me falou, o Espírito Santo me revelou, o Espírito Santo. Mas se ele não está de acordo com a Bíblia, não foi. Não, mas no meu caso o Espírito Santo me dirigiu para eu fazer isso. Mas o que está pedindo você para fazer? Está aqui? Não está, não é. E se está contra, muito menos. Que aí não é, ele não vai falar de si mesmo. Nós precisamos disso, de crescer. Essas pessoas, então, têm que aprender. É com Jesus que você aprende. Aí no próprio livro de João, capítulo 5, versículo 39. Como é que você aprende? 5:39. Ele diz, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas o quê? A vida eterna. E são elas que de mim testificam. Olha aí, examine as Escrituras. Elas falam de Jesus. Elas testificam do Senhor. Ela vai mostrar Jesus para você. Ela vai revelar Jesus para você. Aí você vai crescer, vai ser uma bênção. Pode ter certeza disso. Você vai ver Deus agindo, Deus operando, Deus se manifestando de uma maneira muito forte na sua vida, examinando as Escrituras. Esse homem, João ainda, como é que tem? O livro João é muito espiritual o livro. Capítulo 3, é o chamado Evangelho do Espírito Santo da igreja. João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E esse foi ter com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Pode ser um príncipe dos judeus, dos brasileiros, pode ser um mestre, pode ser quem for. Não nascer de novo, não vai. Por quê? A palavra reino, um dos sinônimos, nós podemos encontrar pelo menos 6, eu estava estudando sobre a palavra, e uma é domínio, quer dizer, o domínio de Deus na vida de uma pessoa. Vem quando ela nasce de novo. Quando é que ela nasce de novo? Quando ela reconhece que Jesus Cristo morreu pelos pecados dela, ela crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, vencendo o inferno e a morte, ela diz, me salva Jesus. Aí vem o Senhor e faz dela uma nova criatura. Ela nasce de novo. Tanto que quando o pastor batiza uma pessoa, ele diz, estamos sepultando a velha criatura. Então essa é uma cerimônia mandada pelo Senhor. Ele diz, sinais seguirão os que crerem, e entenda bem, em meu nome, não, ide por todo mundo, que versículo, eu estava lendo do 17, está adiantado, 16:15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Alguém pode ser salvo sem ser batizado? Pode. A pessoa aceitou Jesus, não deu tempo de chegar até o batismo, ela foi embora antes. Ela foi salva. Eu tenho muitos testemunhos de pessoas que aceitaram Jesus e foram embora antes. Pessoas estavam na hora da morte, né?
Falo sempre de um pastor metodista, um amigo, que eu conheci ele já com a idade avançada. A igreja saiu da Praça da Sé 27 anos atrás. Exatamente foi em 1995. A primeira igreja aqui da São João foi aqui na Júlio Mesquita, que nós falamos São João 1035, porque quase ninguém conhece a Praça Júlio Mesquita. São João 1035 era um cinema, e nós alugamos até hoje o nosso estúdio lá. Aí foi implantada a igreja ali. Quando ele acordou de manhã, foi a esposa dele, que viu, ela ficou feliz, que ela acompanhava o missionário pela televisão. E ele foi falar comigo, o pastor Jaime, eu sou pastor metodista, e já sou jubilado. Que é jubilado? Ele não prega mais, já atingiu uma certa idade, entenda bem, um tempo, e agora ele só era pregador de convidado, não dirigia mais uma congregação. Mas, pastor Jaime, eu nunca levei tantas pessoas a conhecer a Cristo como agora. Porque, cada minha idade, eles deixam muito eu entrar em UTIs de hospitais. E ele era muito simpático, tinha um italiano que falava muito assim, dava as topinhas, falava com você assim, né? Sempre falando, tocando no rosto, aquilo tudo, mas muito carismático mesmo. E ele disse, eu levei muita gente, eu ganhei muito mais pessoas como pastor jubilado, quer dizer, como capelão, do que como pastor, porque o pastor apacenta as ovelhas. Ele levou muita gente a Cristo. Ele disse, pastor, eu vi gente que não falava, segurava a mão, aí ele levei muita gente, eu falei, glória a Deus. Dá até uma esperança, como cantou o Fernandes, de pessoas que nós conhecemos, que foram embora, mas que podem ter recebido uma visita de um capelão desse, não é verdade? Que na hora da morte levou a pessoa a Cristo. Eu levei pessoas na hora da morte a Cristo. Pessoas antes de morrer, pouco antes, de aceitarem Jesus e irem embora para a glória de Deus, né? Foram salvos. Então, ele está dizendo, se você não nascer, você não vai compreender as coisas do Espírito de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Olha aí, era o mestre, mas ele tinha que aprender com Jesus. Mas para aprender realmente, você tem que nascer de novo, tomar essa posição, senão vai parecer loucura para você o ensinamento de Jesus. É aquela máxima que nós temos aqui de 1 aos Coríntios 2,14. Ora, o homem natural, ele vai colocar, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem louco. Olha o que ele está falando, não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Como é que pode um homem já sendo velho nascer de novo? Ele não conhecia as coisas espirituais. Lá fora as pessoas chegam até zombar, debochar, escarnecer, quando falamos isso, né? O rapaz contou um testemunho, um homem já, ele encontrou uma ex-namorada do passado que tinha vida que não era com Jesus. E ela, né, sorrindo para ele, veio cheio de intimidade, ele colocou assim, você deve estar confundindo um pouco essa pessoa de quem você está falando, ela já morreu. Que morreu? O que? É você? Não, eu sei. Ela não consegue entender, eu sei que eu sou eu, mas eu não sou mais eu. O que é isso? Eu sou uma nova criatura, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Quem aceita Jesus torna uma nova criatura. Coisa bonita, pessoal, isso aqui, que tem que entender. Mas eles não entendem. A pessoa, por ela mesma, não consegue entender, ela precisa do Espírito Santo. Então, para você aprender de Jesus, você precisa nascer de novo mesmo. E ele vai falar, porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? O que o senhor está falando? Ele era príncipe, pessoal. Era um dos principais dos judeus. Um príncipe está perguntando para ele, mas vem cá, senhor, como é que é o negócio aí? Nascer de novo? Quer dizer, vai entrar no ventre da mãe dele, nascer de novo? Ele não compreendia. Parecia loucura o que Jesus estava falando. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você não vai aprender as coisas do reino de Deus. Não vai conhecer o reino de Deus. É necessário um novo nascimento. Vamos voltar lá, pessoal, onde nós começamos, que já temos que orar já já. Então, tomai sobre vós meu jugo e aprendei de quem? De mim, não aprenda de outro, aprenda com ele, com a palavra. E o bonito, agora é mais comentário, fica para depois, que sou manso e humilde de coração, que humildade de Jesus. Veja só Jesus, passa no lugar, tem lá uma figueira. Ele diz à figueira, olha, nunca mais como alguém fruto de ti. E foi embora. E os discípulos ouviram isso. Na manhã seguinte, quando passaram, eles notaram que a figueira estava seca lá das raízes. E o Pedro disse-lhe, mestre, olha a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus disse, Pedrão, eu sou Jesus, eu sou o próprio Deus. Não, ele disse, tem de fé em Deus, porque na verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Olha que ensinamento que ele dá, que é de humildade.
É quando você é usado por Deus e alguém te elogia. Não, amigo, para com isso. Na verdade, se você tiver fé em Deus, você vai dizer ao monte, você pode fazer maior ainda. Em João 14:12, lembra do que ele disse? João 14:12, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará o quê? As mesmas obras que eu faço? Maiores. Verdade. Você vê o Pelé com recorde da coisa, quando alguém se Pelé, alguém pode passar. É pela humildade? Pode, alguém vai passar um dia. Aí se ele não tiver humildade, não, igual, não vai ter ninguém igual. Não. Jesus dá uma lição, aprenda com ele a humildade. Ele não se gaba, ele sabia que era o poder do Pai, era o poder de Deus que estava com ele, que fazia a obra. A mesma coisa conosco. Só terminando, e encontrareis descanso para a vossa alma. Não tem agitação, não tem inquietação, você não fica nervoso com nada, você ora e descansa. Amigo, eu soube da sua doença, realmente é grave, mas eu já orei e Deus está agindo. Eu aprendi com ele, quer dizer, você fez o que ele mandou, você agiu como ele mandou você agir, então você agora descansa no Senhor. Você tem convicção de que Deus está no controle, Deus está agindo, Deus está operando, Deus está se manifestando.